dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma aula, a aula de número 20. Quem são os santos na Bíblia? Que o Espírito Santo esteja nos capacitando, nos dando discernimento para entender mais essa aula. É importante que as pessoas conheçam o que a Igreja Luterana e as demais denominações evangélicas têm a respeito do que significa santo. De acordo com o ensino da Bíblia, é bem diferente da ideia popular, baseada na doutrina católica de adoração aos santos. Desde a fundação da Igreja Luterana, a questão da adoração e oração aos santos é a grande divergência entre a Igreja Católica Romana e não só entre luteranos e católicos, mas também entre católicos e todas as demais igrejas evangélicas. Muitas divergências estão caindo por terra, na mesma proporção que as pessoas estão conhecendo melhor a Bíblia e construindo uma fé baseada em seus ensinamentos. Mas, infelizmente, a ideia católica ainda é muito diferente do que ensina a Bíblia, a respeito da influência do poder dos santos e da própria Maria, mãe de Jesus. A ideia católica original era que os santos eram pessoas separadas para o serviço a Deus, indicando uma pessoa especialmente devota se distingue das massas populares. Mas, nas páginas da Bíblia, um santo é qualquer crente. Na Bíblia aprendemos que santos são todas as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e agora vivem uma vida diferente, dedicada a Deus, a agradá-lo e a servi-lo. A história da veneração aos santos na Igreja Católica é bastante antiga. Primeiramente foram denominados santos os mártires, ou aqueles que, devido ao seu testemunho, corriam risco de vida e eram candidatos ao martírio. Inicialmente, os sepulcros dos mártires tornaram-se objetos de peregrinação, e não foi preciso muito tempo para algumas pessoas se dizerem curadas. Isso fez com que vários padres do século IV encorajassem os seus fiéis a interceder aos santos. Na Idade Média, isso se intensificou ainda mais, sendo um dos motivos de crítica do padre Martinho Lutero, que via a Igreja lucrando financeiramente com uma teologia estranha e contrária ao ensino bíblico. Ao ler a Bíblia e conhecendo a estrutura da Igreja Católica daquele tempo, Lutero identificou a adoração aos santos como uma falsa esperança pela qual a Igreja lucrava financeiramente com isso. São muitos os textos onde a Bíblia identifica de santo a pessoa convertida ao Evangelho. Em 1 Romanos, capítulo 1, versículo 7, Paulo destina a sua carta dizendo: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graças a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, e Efésios, capítulo 1, versículo 1. Para os primeiros cristãos, ser santo significava simplesmente e unicamente estar sendo transformado diariamente pelo Espírito Santo. Lemos em Colossenses capítulo 1, versículos de 21 a 23, ele diz: a vós também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de, perante ele, vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Graças a Jesus, somos novas criaturas. Ele mesmo explicou isto quando disse em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Em 1 Coríntios, nos capítulos 12 e 14, Paulo fala dos dons espirituais. Dons de cura, dons de expulsão de demônios, dons de profetizar, falar em línguas desconhecidas e muitos outros. Mas o poder vem de Deus. Isto tem que ficar muito claro. É Deus quem faz acontecer quando ouve as nossas orações. Não se trata de poder pessoal daquele que ora, mas sim Deus respondendo às nossas intercessões. Além disso, os dons espirituais só podem ser usados enquanto estamos vivos e em comunhão com Deus. Por isso oramos para Jesus, somente Ele é o vitorioso sobre a morte, Filho de Deus e Salvador. Nas igrejas evangélicas, nós não oramos para a Virgem Maria, nem para outros santos católicos. Acreditamos realmente que essas pessoas serviram a Deus de coração, graças ao trabalho deles e de tantas outras que vieram depois deles. Hoje conhecemos o Evangelho. Serviram a Deus, cumpriram a sua vocação, mas agora estão mortos, esperando a volta de Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. O autor do livro de Hebreus nos exorta: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, e aos que esperam para salvação. Tanto Maria como Pedro, Paulo e todos os grandes heróis da fé estão mortos, esperando a volta de Jesus e a ressurreição para a vida eterna. Eles não são intercessores. Jesus é o único caminho. Foi Ele quem disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Nós oramos para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. A eles entregamos nossas preocupações e ansiedades. A adoração de imagens, bem como a oração aos mortos, é proibida por Deus na própria Bíblia. Quanto aos nossos problemas e aflições, a palavra de Deus nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado de vós. Lemos isto em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde o apóstolo lembra que nossas ansiedades, problemas, doenças, dúvidas, agradecimentos e tudo mais devem estar dadas somente a Deus ou ao seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todos nós somos santos pelo ensino bíblico. Somos santos não porque não temos pecado nenhum, mas porque o Espírito Santo mora em nós e age em nós. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em Efésios capítulo 1, versículo 4. E no capítulo 2, no versículo 19, ele ainda explica: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Este é o verdadeiro presente que Deus nos deu através de Cristo. Ele não só perdoou os nossos pecados, mas iniciou um processo de transformação em nossas mentes e corações, que acontece pela leitura da Bíblia e da oração. Por isso somos chamados de santos, porque não somos mais os mesmos. Agora Deus assumiu a direção de nossas vidas e nos muda a partir do seu poder, seu amor e da nossa comunhão com Ele. Honremos a Maria, aos apóstolos, aos mártires, mas coloquemos a nossa confiança em Deus somente.
Somente Ele pode responder nossas orações e mudar nossa vida. Jesus também declarou isto, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus capítulo 4, versículo 9. Quanto à convicção de imagens e ídolos e reverência mais clara sobre isso está nos 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Isto era um mandamento para toda a nação. Não se devia fazer nenhuma estátua de nada que existe na terra, no céu ou no mar. Esta ordem se repete em diversos lugares no Antigo Testamento, como em Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 8 a 9. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. O profeta Jeremias fala sobre quem faz e quem confia em imagens. Esses homens são tão estúpidos e ignorantes, cada ourives e envergonhado pela imagem que o esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. São inúteis. São objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Jeremias, capítulo 10, versículos de 14 a 15. Muito bem. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas: o que significa ser santo de acordo com a Bíblia? Segunda pergunta: por que os evangélicos não adoram aos santos e a Maria? Terceira pergunta: o que a Bíblia fala sobre construir ídolos ou imagens? Quarta pergunta: por que os santos e a Maria não podem nos ajudar em nossas dificuldades? Questão 5. O que significa buscar a santidade de Deus para as nossas vidas? Questão 6. Decore João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia seu material novamente e faça essas perguntas. Que Deus esteja abençoando e até a nossa próxima aula. Amém.